Oi, eu sou a Raquel, você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Eu estou fazendo os caminhos de Santiago de Compostela. Ontem tinha reiniciado o caminho depois de ter caminhado aqui na Páscoa de 2025. Estamos em 2025 e foi muito duro, foi muito difícil fisicamente falando. Espero que hoje seja mais leve. Eu estou saindo muito cedo, 6h30. Eu levantei 5h, 5h30 e me arrumei, não conseguia mais dormir de dor nas pernas e resolvi já ir caminhar, já iniciar o dia. Eu amo caminhar pela manhã, embora esteja bem escuro, por isso meu Teletubbies aqui, porque daqui a pouco eu vou pegar lugares onde não tem iluminação pública, né? Então eu vou usar a lanterna para isso. Então, gente, olha que lugar lindo. Show, né? Amei. Assim eu começo meu dia de hoje. Meu destino, Condom, 30 quilômetros daqui. Uma cidade muito interessante para os peregrinos, para quem faz a Via Le Puy-en-Velay. Eu estou bem ansiosa para chegar lá. Eu sempre quis conhecer a cidade, então vai ser muito interessante hoje. O caminho segue bastante, pelo que eu entendi, caminhos asfaltados e caminhos retos, assim, caminhos planos, nada de muita aventura. Algumas subidas, mas nada de montanhas. Então, bora? Confesso que caminhar no escuro não é algo que eu gosto muito, gente. Mas, como tudo na vida tem um lado bom, é um silêncio. Passa carro lá uma vez ou outra e é um silêncio, um silêncio. Tem um pouquinho de cerração, dá pra ver algumas estrelas ainda. E o orvalho mesmo, saber que hoje eu vou poder curtir o nascer do sol, ou mesmo que não veja o nascer do sol, né? Curtir o... Ai, aqui entra o amanhecer. Adoro. Ah, não. Não. Então, ó, vem mais um carro e assim vai. Lá uma vez ou outra um carro. Aqui eu tô vendo Condom 33 quilômetros. Eu tinha calculado 30. Então tem muito para caminhar. Daqui 2 horas eu chego em Marsolan. Depois 4 horas La Romière. Deve ser assim que fala. E bora, porque 33 quilômetros, gente. Uau! O que eu queria mostrar para vocês, olha só a minha lanterna, eu tô tão contente e satisfeita com essa lanterna. Olha só como ela vai longe. Quando eu quero ela maior, tem várias funções, ó. Um pouquinho mais escuro, né, que não é tão forte. Essa é para chamar ajuda, talvez. Desligada, ligada, longe, perto
E tem as regulagens para colocar para cima, para baixo. Gente, para quem caminha, ela tá sendo tão incrível. E ela fica muito bem na cabeça, assim. Para quem estiver procurando mesmo uma lanterna para levar nas caminhadas, olha, eu aconselho. Ela não me custou muito, não foi uma coisa assim absurda de preço. E a função dela é incrível. Quando vem carros opostos à minha direção, eu baixo, né, para não atrapalhar a visão. Acredito que atrapalhe. E é incrível. Incrível mesmo, estou bem satisfeita. Sabe quando você compra algo que nunca usou e tem medo de não ser boa? Perfeito. Pro preço que eu paguei, nossa, ué, tem 2 caminhos. Eu vou por aqui. E bem satisfeita mesmo. Ó, tem um caminho aqui e outro caminho lá. Mas eu vou por aqui. Como tá escuro lá, é perto do mato, acho que melhor ir por aqui. Mas é isso, só queria dizer sobre a lanterna que é muito boa mesmo, recomendo. Eu vou deixar o link que eu comprei pelo Amazon. Vou deixar para vocês, caso vocês queiram, para já saberem qual que é, né? Qual modelo, tudo. Beleza, gente? Agora continuar. No escuro. Tenho que falar novamente da lanterna, ó. Lá naquele postezinho tem um sinal, mas eu não sabia qual que era. Daí eu aproximei e pra lá não vai. Incrível! Não, gente, pra quem caminha é a melhor coisa a fazer. Nossa, tô muito satisfeita. Muito mesmo. Agora são 8 horas. Caminho agora asfaltado. E não preciso mais da lanterna, já clareou. Gente, é muito gostoso. Eu acho que tem gente que gosta de tomar o café da manhã com calma e sair lá pelas 10, 11 horas. E eu sou aquela que gosta muito de ver o sol nascer no caminho já. Ou o dia amanhecer no caminho. Eu prefiro 1000 vezes assim. Eu me sinto mais disposta, eu me sinto melhor para caminhar. Isso é incrível. Eu estou sentindo que hoje eu já estou melhor fisicamente e bem contente já do início do dia agora. Tô curtindo, um pouco já dá para sentir que dá para curtir. Vamos ver tudo que tem pela frente. Tem muito caminho pela frente. Eu acredito ter caminhado 5 a 6 quilômetros, não sei. Na próxima, ou na primeira pausa que eu for fazer, eu dou uma olhadinha e conto pra vocês, beleza? Agora 8h30, gente. 2 horas e meia de caminhada. Fiz 8 quilômetros, ainda não tô conseguindo fazer a minha meta. Enfim, mas tô me sentindo bem melhor do que nos outros dias. Cheguei em Mazolan. É bem pequenininha. Não sei como se pronuncia. Talvez seja Mazolan.
Eu acordo antes do sol porque amo ver o dia nascer. Existe algo profundamente bonito naquele instante em que o céu ainda está indeciso entre a noite e a luz. O mundo parece suspenso, silencioso, como se estivesse esperando ser observado. Caminhar nesse começo de manhã me dá a sensação de que estou vendo a vida acontecer em primeira mão, sem pressa, sem barulho, sem distrações. Depois começo a andar de verdade. Eu e minha mochila, essa companheira fiel que misteriosamente ganha peso durante a noite. Peregrinar é isso, ajustar as alças, respirar fundo e aceitar que o corpo vai reclamar antes de colaborar. Nas subidas, eu negocio comigo mesma. Prometo pausas estratégicas, digo que é só até aquela árvore. E quando percebo, já estou rindo do drama que criei 5 minutos antes. Há uma alegria quase exagerada em encontrar uma seta amarela. Quem veio de fora talvez não entenda, mas quem caminha sabe. Direção é um presente. A cada buen caminho que escuto, aquece mais do que um café quente. Lendo o Diário de um Mago, de Paulo Coelho, começo a compreender que o caminho nunca foi apenas geográfico. Ele escreve que o extraordinário está no caminho das pessoas comuns. E eu, com os meus pés doloridos e meu coração atento, percebo que é exatamente isso. Sou comum, mas estou vivendo algo extraordinário. A peregrinação me ensina sobre desapego, do peso desnecessário da mochila, das expectativas rígidas, do controle sobre tudo. Ensina que 1 quilômetro pode ser infinito ou leve, dependendo do que eu carrego por dentro. Ensina que silêncio não é vazio, é espaço para escutar. No fim do dia, quando tiro as botas e observo meus pés cansados e incrivelmente corajosos, entendo que não estou atravessando vilas e campos apenas. Estou atravessando versões antigas de mim mesma. E amanhã, antes que o sol apareça, estarei de pé outra vez. Não por disciplina, mas porque amo esse instante em que o mundo começa. E eu também. Estou saindo da cidadezinha de Romeu. Gente, lindinha, né? Eu acho tão linda essas cidadezinhas. Tem uma paz no lugar. Parece que as pessoas vivem tão bem ali. Essa dá a impressão. Tinha até alguns comércios abertos para comprar souvenir, alguns cafés abertos. Mas eu só comi o meu básico do básico, como o meu objetivo também é dar uma secada. Então, o importante é consumir líquidos e caminhar. Por falar em caminhar, eu uso 2 aplicativos para registrar o tempo e a quilometragem. E infelizmente, eu não sei se eu passei em algum lugar sem área, perdi o material. Liguei agora novamente, não sei quantos quilômetros eu fiz, só sei que eu tenho 10 quilômetros até Condom, ou seja, significa que eu fiz aproximadamente 20 quilômetros. Agora são 11 horas, então vou continuar nesse passo que está dando certo e tô curiosa para chegar em Condom. O caminho agora vai ser num banhadinho só. Nada de muito diferente do
que eu mostrei até agora. Eu fotografei muito mais do que filmei, porque estava bastante cerração. Então, as imagens das fotos ficam legais também. Então, vou continuar, gente. Já tô ofegante, que é uma subidinha. Beleza? E eis que eles colocam na entrada da cidadezinha, do vilarejo, negócio para limpar a calçada. Por que será? Será que eles sabem que a gente passou por um lamaçal, sofrimento, só lama, gente. E na subida ainda, subida e descida. A situação normal. E esse já entregou as botas. Olha que bonito. Bem-vindos a Castelnau-sur-l'Avignon. Gostaram do vilarejinho? Gente, que coisa mais linda, né? Tudo fazia sentido ali. Que coisa mais linda mesmo. E que lugar bom para fazer uma pausa, com banheiro, com água potável, com lugares bons para sentar, tranquilos. Nossa, incrível! Já é 12:30. Tenho 7,5 km, 8 km até Condom. Ui, descida, descida, descida. E tô bem satisfeita com essa etapa hoje. Tá assim bem legal. Tô me sentindo mais no caminho do que em comparado com ontem. Olha só, se não seria um lugar perfeito agora para fazer uma pausa. Que lindo! Que bacana! Olha ali, gente. Imagina. Deve ser disputado no verão, quando tem bastante peregrinos esse lugar aqui, para lavar os pés, para descansar, se refrescar e ainda curtir. Dá para sentir que esse vilarejo aqui ele é muito aconchegante, assim, muito receptivo, muito perfeito. Gente, vou continuar, porque meu objetivo é chegar em Santiago de Compostela, meu objetivo é chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port. Meu Deus! São muitos objetivos, mas
o grande objetivo é me sentir bem no caminho. E isso hoje já melhorou bastante, né? O destino é o caminho, como todo mundo fala. Olha lá, gente. Fico imaginando como que é morar nesses lugares. Deve ser incrível. Silêncio, uma paz. Nossa. Mas bora, que eu não moro aqui, só tô de passagem. Mostrar um pouquinho do caminho para vocês. Aqui é um trajetinho bem chato, gente, que tá sendo. Se não tiver um calçado que tenha uma estabilidade para não escorregar, meu Deus. Então, calçado vale muito a pena. Quando a gente investe, né, num bom calçado, realmente é um investimento. Nossa Senhora. E fica um peso nas pernas de carregar tanta lama. É boa. Ainda vai dar boa. Tem um bom trajeto ainda pra frente. Ui. Vou desligar para me concentrar. Gente, que lugar lindo, né? É uma represa. Pena que eu não tenho roupa de banho juntos. Não entrava um pouquinho só para sentir mesmo a água. Dava um mergulho e continuava o caminho, mas como eu não tenho trajes de banho, só tenho trajes de peregrina, então eu segui meu caminho. Faltam 4 quilômetros até Condom, agora já são 13h30, 13h30, e mais 1 hora eu chego lá. Eu calculei 1h30 chegar lá, mas não deu, não deu. Também não faz mal, tô gostando de caminhar, tá tudo de bom, então é isso. Esse lugar eu tava muito precisando, é isso que o caminho é encantador, né? Você passa por lugares cheios de lama, sobe subidas, desce, escorrega, trupica, mas daí tem esses lugares que dão um sentido para tudo, né? Conhecer a França da maneira que eu tô conhecendo através do caminho de Santiago de Compostela é incrível, e agora eu já tô com aquela sensação de despedida da França depois de tanto tempo caminhando aqui. Falta bem pouco para me chegar lá, daqui a alguns dias eu já tô saindo da França e é um dos países mais incríveis, mas ainda estou aqui, não vou sofrer, mas já tá uma sensaçãozinha de despedida mesmo da França, gente. Mas tem um pedacinho ainda para terminar o dia de hoje.
Vou terminar 2h30, 3 horas, é um horário perfeito, por isso que é muito bom sair bem cedo. Perfeito. Gente, vou caminhar. Ó, tudo suja as mãos de se apoiar nos lugares para não escorregar, para não cair. Isso eu não filmei. Cheguei a Condom depois de algumas horas de caminhada e confesso que estava ansiosa para conhecer a cidade charmosa da Gasconha, com o seu rio tranquilo que corre ao lado da cidade e suas ruas medievais que parecem ter parado no tempo. Queria também conhecer a famosa estátua dos 4 mosqueteiros, já que D'Artagnan, o famoso mosqueteiro, nasceu aqui. Athos, Porthos e Aramis também fazem parte dessa história que virou o livro de Alexandre Dumas. Passei na estátua deles e sorri, imaginando-os em suas aventuras corajosas pela Gasconha. É impossível não se encantar com essa mistura de história e fantasia enquanto peregrina. E claro, como peregrina, a principal parada foi a Catedral de Saint-Pierre. Entrei para descansar, orar e agradecer pela caminhada. A cidade, apesar de pequena, sabe como receber bem quem segue a rota de Santiago de Compostela. Há pousadas acolhedoras, cafés tranquilos e aquele clima de interior francês que faz o corpo e a mente relaxarem. Para mim, Condom não é só uma parada no caminho de Santiago, é um lugar onde a história, a literatura e a espiritualidade se encontram e onde qualquer peregrino se sente parte de algo maior. Me senti caminhando com os mosqueteiros e com todos que já trilharam esse caminho antes de mim.